no culto, momento da palavra. Então fiquemos nesta comunhão que, por certo, o Senhor já mostrou a sua palavra para um dos seus servos. Então fiquemos nesta comunhão, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Demais irmãos Samuel. Glória. Irmão Samuel. Glória a Deus. Glória a Deus. Aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, os irmãos que estão congregando, convido a que todos abram a sua Bíblia no livro de Gênesis. O livro de Gênesis, no capítulo 28. Gênesis 28, iremos ler do verso 18 ao 22º. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus. Amém. A coluna de Betel. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Está entre nós, irmãos, a palavra do Senhor nesta manhã, numa passagem muito conhecida, uma passagem que se sucede da saída de Jacó. Jacó foi aconselhado pela mãe, pelo próprio pai, a sair do meio da parentela deles, porque Esaú procurava se vingar do irmão pelo que havia acontecido na troca da primogenitura. E aconselhado pelo pai e pela mãe, Jacó, irmãos, sai e parte para uma viagem. E imaginem os irmãos, uma pessoa jurada de morte por quem amava, porque Jacó amava o irmão, e ele vivendo uma grande aflição, porque a vida de Jacó foi uma vida, até certo ponto, de muita aflição. Jacó, por ser gêmeos, filhos gêmeos, e ter nascido após o irmão, ele recebeu um nome muito complicado de nós termos, de nós carregarmos. A identidade de Jacó não era uma identidade agradável, porque o nome Jacó significa o enganador, quer dizer engano. Então imagina que todas as vezes que Jacó falava o nome dele, ele falava que ele era uma mentira, que ele falava que ele era um engano. Mas, irmãos, sobre a vida dele tinha projeto de exaltação. Então, por mais que tenhamos alguma marca sobre nós, que alguém tenha colocado alguma marca sobre nós de derrota, de destruição, de infelicidade,
Se o Senhor escreveu com letras de ouro a tua vitória, pode descansar que o Senhor está contigo, irmãos. Porque o Senhor não tem projeto segundo a lei de homem. O Senhor faz os projetos nas nossas vidas segundo o bom intento do coração dele. E o Senhor Deus, irmãos, Ele não julga nós somente pelas nossas obras, senão essa igreja deveria estar fechada, porque nenhum de nós temos condições de nos apresentarmos diante de Deus falando que somos justos e sinceros em tudo. Todos nós carregamos algum erro, todos nós carregamos alguma mágoa, alguma aflição, alguma frustração, uma infelicidade. Todos nós temos alguém que nós tentamos, mas não conseguimos desejar o sucesso absoluto daquela pessoa. Isso se chama ser humano. E o Senhor Deus, irmãos, está acima dos nossos erros. O Senhor Deus está acima das nossas limitações. E no início dessa palavra, que possamos já estar confortados, irmãos, que o Senhor não nos julgará pelas nossas obras, que você por um equívoco tenha cometido, mas o Senhor está julgando o bom intento do teu coração. Na palavra do Senhor, irmãos, o Senhor Jesus, quando veio ao mundo, Ele deixou muito claro para nós que nós não devemos julgar. Se não julgarmos, não seremos julgados, não é verdade? Então estejamos todos justificados por essa palavra, que o Senhor quer, o Senhor se apraz em nos auxiliar aonde nós não alcançamos, está o Senhor pronto para nos auxiliar, irmãos. E aqui a palavra do Senhor, irmãos, irmãs, nos relembra que Jacó, quando partiu daquele lugar, ele chegou num momento, ainda que com o coração cheio de aflição, ele teve sono, ele se deitou e colocou uma pedra por travesseiro. Imagine os irmãos que ele poderia ter colocado folhas, ele poderia ter colocado alguma murta de roupa que ele levava, porque ele estava em mudança, mas ele colocou uma pedra, porque nos tempos de aflição, pedra, travesseiro, pouco importa, porque a nossa mente está longe. As aflições, quando elas nos tomam, a gente perde até o rumo da nossa casa, não é verdade? E este homem, já avançado em idade, deitou e dormiu. E quando ele dormiu, ele teve um sonho. No parágrafo anterior, nós não lemos, mas todos são convidados a acompanhar a leitura depois, que ele sonhava que havia uma escada que ligava a terra aos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam, o atendendo. Então, irmãos, ainda nesta grande aflição, ele teve certeza que ele não estava sozinho. Ele poderia estar em solidão, ele poderia estar em aflição, mas os anjos do Senhor estavam o servindo em tudo naquele momento. E quando ele se levanta, ele reconhece que aquele lugar o Senhor havia aparecido para ele com uma grande visão, e ele pegou, irmão, da primícia que ele tinha, do que ele tinha de melhor, porque nós, às vezes, não temos conhecimento dessas coisas, mas nesta época, o azeite era a vida, o azeite era a energia que iluminava no escuro, que aquecia no frio, que valia muito dinheiro. Era tudo que ele tinha, aquilo lá. Era uma coisa de muito valor. E ele, reconhecendo que o Senhor, Deus, apareceu para ele naquele tempo de aflição, trazendo conforto para a vida dele, ele pegou o que ele tinha de mais valioso e derramou sobre aquela pedra. Ele consagrou aquele lugar e fez uma promessa que se o Senhor fosse com ele, o Senhor seria o Deus dele. Só que, irmãos, o plano dele era esse, mas o plano do Senhor ia muito mais longe, porque os planos do Senhor avançou toda a transcrição bíblica, avançou no Novo Testamento e chega até o presente momento em que nós estamos assistindo esse culto.
O Senhor se agrada de quem, irmãos, tem a mente voltada a consagrar tudo ao Senhor. E o Senhor nos convida nesta manhã, amados irmãos, independente do que você trouxe no teu coração, da tua aflição, dos teus desejos, daquilo que busca o esforço do teu trabalho, o Senhor te convida, Ele quer estar contigo nos teus planos, Ele quer estar contigo nos teus projetos, mas Ele te convida, consagra o bom da tua terra, do fruto do teu trabalho ao Senhor. O que é consagrar, irmãos? É nós consagrarmos o nosso trabalho, consagrarmos os bens que o Senhor colocou nas nossas mãos, consagrarmos a nossa família, abençoar os nossos filhos, abençoar o esposo, abençoar a esposa. Se nós temos um emprego, uma empresa, independente do que seja, abençoe em tudo e faça bom uso do que o Senhor coloca na tua mão. Não use para espalhar, use a bênção para juntar, irmãos. O Senhor se agrada do povo que o adora andando, indo, vindo, cantando, trabalhando. O Senhor se agrada e abençoa aqueles que estão sempre, constantemente, lembrando e adorando ao Senhor. Muitos irmãos têm um entendimento de que deve-se ir à igreja e ofertar dinheiro. O dinheiro, os recursos são utilizados na congregação cristã apostólica em benefício da própria irmandade, os irmãos sabem disso. Mas com a intenção de fazer algum tipo de troca. Irmãos, quem somos nós para tentar trocar alguma coisa com Deus? Se nós clamarmos todos os dias, todos os instantes, ainda, irmãos, não seríamos dignos de que o Senhor olhasse por nós. O Senhor olha, ajuda, abençoa, protege por sua infinita misericórdia, irmãos. É somente pela infinita misericórdia de Deus que Ele nos acompanha, nos protege, nos abençoa, nos ajuda. Então, o que o Senhor fala para nós, o Senhor não está preocupado com uma troca, o Senhor está preocupado com uma adoração. Então, a palavra hoje vem respondendo ao teu questionamento. Se o Senhor está contigo nesta jornada, se o Senhor está contigo nessa luta, sim, o Senhor é contigo todos os dias da tua vida, mas o Senhor quer uma adoração, o Senhor quer que você consagre a tua vida ao Senhor, quer habitar não nos teus projetos, não nos seus negócios, o Senhor quer honrar, abençoar, quer morar, quer habitar no seio da tua família, na tua mente, que a tua mente seja próspera, que a sua mente tenha paz. Há aflições, perturbações, lutas, mas com Cristo Jesus tudo passa. E o nome de Deus será exaltado na sua vida e no meio dos teus. Falamos esses dias num culto que foi transmitido, irmãos, a respeito de um servo de Deus que já dorme no Senhor há muito tempo, um homem rudimentar, simples, do campo, mas o Senhor fez uma promessa na vida dele. Ele se foi, mas a promessa do Senhor tem se cumprido e se renovado no seio da família dele, porque o Senhor zela pela palavra, o Senhor zela pelas promessas. Então, os planos que você tem no teu coração são bons, estão confirmados pelo Senhor, o Senhor zelará pela palavra dele na tua vida, mas o Senhor te convida, esteja mais próximo de mim. Consagre a tua vida ao Senhor, dê o teu melhor. Quando trabalhar, dê o teu melhor no teu trabalho a Deus. Quando você estiver conversando com alguém, que da sua boca saia palavras de vida, não de julgamento, mas de vida, de paz, de amor, fazendo isso não para exaltação sua, mas exaltação de Deus. Quando você estiver reunido com a tua família na mesa, não julgue, não discrimine, não fale mal.
fale, abençoe o teu filho, a tua filha, a tua descendência. Profetize que ele será bendito na terra, não para a sua exaltação, para agradar a Deus. Fazendo assim, você busca agradar ao Senhor e o Senhor zelará pela palavra que sair da tua boca. Esta é a palavra, irmãos, que o Senhor nos manda, que sejamos todos confirmados pelos bons intentos dos nossos corações. E que naquilo que nossa mão não alcançar, o Senhor está já pronto para nos atender. Esta é a palavra, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão Rodrigo, não pode agradecer o culto? O servo de Deus virá à frente e agradecer o culto por nós. Juntos, agradecemos a Deus com oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Senhor, nosso eterno Deus, nosso bom Pai celestial, voltamos aos teus pés em oração, depois de adorar a Deus durante esse santo culto que tu nos tem dado, para te agradecer, Senhor, por todo o bem e pela misericórdia e paciência que tu tens tido com as nossas almas. Senhor, te damos graça, porque o nosso coração tem sido cheio da tua presença. Nas nossas dúvidas, nos nossos medos e anseios, temos recebido a confirmação da boa palavra de Deus na nossa vida. E a tua igreja está feliz, Senhor, nesse domingo frio, num feriado. Estamos reunidos na tua casa, nós temos certeza, Senhor, todos aqui creem de coração que a escada de Jacó está posta aqui para nós também. O teu Espírito é tão santo, o teu Espírito é tão maravilhoso, que no dia de ontem, lá em Minas Gerais, 400 quilômetros daqui, tu mandaste essa palavra no parágrafo anterior, e hoje deste ao teu servo a continuação da mesma palavra, porque Deus é santo, o seu Espírito é vivo. Senhor, em gratidão a Deus, nós lhe rendemos agora todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão ao Senhor. Queira, ó Deus, visitar agora cada coração com a tua presença, encher a nossa vida de paz e de esperança, de que não estamos sozinhos, Senhor, e de que não estaremos jamais. Ó Deus, ainda nos lembramos de orar pela Camilinha, Senhor, pela Juliana, pela irmã Patrícia, irmã Virgínia, essas 4 que estão em tratamento do câncer, pela mãe do Léo, nosso músico aqui dessa congregação. Estende a tua mão santa de cura, de misericórdia, e repreende essa enfermidade no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus maravilhoso, Deus eterno, ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis a ti. Prepara o nosso coração, pois será entregue hoje o óleo da unção, e o teu povo também receberá a unção, e no próximo domingo será realizada a nossa Santa Ceia. Faz, ó Deus, com que a tua graça, com que a tua misericórdia estejam sobre as nossas vidas, Senhor, e que sejam renovados os nossos votos de fé diante do nosso Deus. Senhor eterno, nos acompanhe em paz para os nossos lares, meditando na tua palavra, e abençoa as ofertas que serão feitas a seguir, que também a prosperidade da tua parte esteja derramada na vida da tua amada igreja. Todas essas bênçãos nós te pedimos, é no nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Criador. O nome de Deus seja sempre louvado.